O Flamengo tem na Libertadores o seu objetivo principal. E agora, para dar a resposta, eu acho que hoje o cenário, e não é só por achismo, tem uma fragilidade também do outro lado. É muito acima, tecnicamente, do Flamengo. Acho que hoje o cenário é de um Flamengo de imposição, um Flamengo de construção, de boa vantagem, até para negociar o que vai poder fazer em Assunção. Mas eu penso assim, não sei meu confrade Rafael Marques. Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento... Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. Eu acho que a chance é de Flamengo construir uma boa vantagem hoje. Uma 3-0? Pode ser 3. 2-0 não é uma vantagem ruim, mas eu acho que não vai ser um jogo sofrido, acho que não vai ser um jogo comprometido pelo que aconteceu no final de semana. Tomara, né? Não acho. Salve, nação! Saudações rubro-negras! É hoje, tá chegando a hora, galera! Daqui a pouquinho a bola rola no Maracanã para Flamengo e Olímpia. Se você tá feliz, se você tem orgulho desse time aqui, cara, já chega deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tudo que a imprensa fala do Flamengo, eu trago aqui para você ficar bem informado. Vamos trazer agora a provável escalação do Flamengo e as últimas notícias, o que está acontecendo, quem que desfalca o Flamengo? Será que teremos novidades na escalação? Cara, o vídeo tá top, assista até o final, seja muito bem-vindos, ok? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Sem perder tempo, sem enrolação, vamos lá pro vídeo, deixa eu pôr a escalação para vocês aqui, vamos lá. Voltamos, hein? Este é o provável Flamengo para o jogo contra o Olímpia. Hoje, 9 horas, você acompanha na ESPN, no Star Plus, em não há lugar nenhum. É com a gente. É só com a gente. Quarteto mágico, hein? Com a gente. Começa de cima, não começa do goleiro, começa do quarteto mágico. Tá bom. Gabigol, pra mim é Gabigol. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá bom assim? Melhor. Saudoso quarteto que ainda vai entregar muitas alegrias para esse Flamengo, hein? Quinteto. Gerson, é o quinteto, porque o Gerson também é daquele tempo. Thiago Maia ou Alan, Ayrton Lucas, até porque o Felipe Luiz não pode jogar, lesão. A dupla de zaga, Davi Luiz e Fabrício Bruno, porque o Léo Pereira também tá fora por lesão. E o Wesley no gol, aquele que hoje é o titular do time do Flamengo, Matheus Cunha. Esse é o time do Jorge Sampaoli, que no final das contas vai com... Não sei quem falou esses dias aqui no programa, o Sampaoli mexe, e daqui a pouco tá indo naquela formação do Jesus, né? Sim. No final das contas, né? Tá baixando Jesus ali no Sampaoli, hein? Se é bom ou é ruim, hein, Rafael Marques? A partir de agora com a gente, aqui no F90. Cadê o homem, o nosso comentarista cheiroso? Cadê? Se puder acrescentar o Rafael Marques. Tô também. aqui. Primeiro, um prazer, uma honra estar ao seu lado, viu, Rafa? Tá do lado dele? Sim, estou As ao palavras lado. são minhas, Zé Elias. Ao lado. Ao seu lado eu sou feliz. Sim. Abraço, William, Pia, Bubu e os amigos de F90. Sempre um prazer. Só acrescentar, William. Pedro Ivo Almeida. Eu pensei que Pia era a técnica da seleção feminina brasileira. Pia aqui é o Pia Nossa, Pia Sucesso. aqui é Também. melhor, hein? Pia aqui é melhor, hein? Só acrescentar. o que você tá falando Nosso Pedro de Mil. sobre o Sampaoli, mas Você assim, que falou isso? Eu não lembro quem falou. Não. Só acrescentando, aí eu vou deixar pro Rafa fazer o comentário. Tem um menino chamado Wesley. Wesley, que preencheu aquilo que o Rodinei fazia e que melhorou muito o O Flamengo Flamengo. chama de corredor. Melhorou muito o É o Flamengo. novo avião, é o novo avião. Com a entrada desse jogador, o time do Flamengo voltou a jogar o futebol que vinha jogando. Vai lá, Rafa. Esse Wesley, esse é safadão mesmo. Fala aí, Rafa. O Wesley é aquela história, não é o planejamento, né? Mas é o que as circunstâncias mostram, né? O futebol tem muito disso, o lado lúdico, o lado incontrolável, o lado que foge ao planejamento. Não era essa a ideia do Flamengo no início do ano, não era essa a intenção, mas ele foi sendo uma alternativa às lesões do Mateuzinho e do Varela. No começo um pouco instável, no começo um pouco irregular, depois foi ganhando muito corpo e muito pesa a favor dele
da característica de jogo dele, esse modelo do Sampaoli do 3-2-5, um dos laterais muito agudo, no caso ele, do outro lado, quando é o Ayrton Lucas, há um certo distúrbio ali, um certo ruído de ocupação de espaço com o Bruno Henrique. Então, na prática, ele pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, e o Flamengo consegue ter essa profundidade, essa presença ofensiva que muito precisa o Sampaoli para poder desenvolver a sua dinâmica de jogo. E hoje isso vai ser indispensável, inegociável contra o Olímpia, meus amigos. Afinal de contas, é o primeiro jogo, Flamengo em casa, Maracanã mais uma vez com uma expectativa de público superior a 64 mil torcedores. 4 anos e 4 meses exatos que o Flamengo não perde jogo de Libertadores no seu estádio, são 23 partidas sem derrotas, então tem todo um aspecto aí de imposição que precisa ser traduzido dentro de campo, contra um adversário que passa uma fase muito ruim, é vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, 5 jogos sem vencer, trocou de técnico, Diego Aguirre foi embora, veio o Arce, é só o terceiro jogo, muitos problemas, jogadores importantes, apesar do cabeção da Vila não achar, o Délis Gonzalez é um jogador importante para o time do Olímpia, está machucado, só vai jogar daqui a alguns meses, enfim, a gente tem aí um cenário tão favorável ao Flamengo essa noite que tem o outro lado, né? Que é o aumento da expectativa, o aumento do sarrafo. O adversário vem como um franco atirador, o Flamengo vai ter que garimbar espaço. O Derlis é um jogador importante para o Olímpia, diz muito sobre o Olímpia. Fala, Pedrão. Não, Rafael Marques sempre que chega lá do Rio de Janeiro, diretamente desse belo cenário do bairro da Tijuca, é bom que se diga, o Maracanã é parte. Isso aí é o quintal da casa dele. O Maraca é o quintal da casa dele. O William que É falou. o comentarista cheiroso. aldeia campista. É cheiroso? Aldeia campista, muito bem. Cheiroso, muito bem. cheiroso? Cheiroso. Aí já é um Cheiroso. pouco de Maracanã, mas aldeia campista um pouco antes. Aí Rafael sabe onde é, conhece ali das redondezas. Mas o que eu falo, o Rafael, sempre que chega de lá, ele traz algum ensinamento do que é o mundo místico do Flamengo. E o mundo místico do Flamengo... Aí ele vai querer, querer a palavra. Ele nos aponta que quando Mundo tudo... místico. A mística conta quando interessa, né? Quando tudo parece dar errado, crise, jogador suspenso, quem é que tem razão, técnico vai sair, técnico não vai... Bubu, pode colocar aquele sol, hein? Hoje vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar errado, aí cresce, aí a torcida abraça. Mas vai dar certo a ponto de já sair classificado? Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento, Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. eu acho que a chance é de Flamengo construir uma boa vantagem hoje. Uma 3-0? Pode ser 3. 2-0 não é uma vantagem ruim, mas eu acho que não vai ser um jogo sofrido, acho que não vai ser um jogo comprometido pelo que aconteceu no final de semana. Tomara, né? Não acho, pelo Eu ia contrário. entrar nessa história aí. Não acho que o que aconteceu no fim de semana vá comprometer, não acho, pelo contrário, porque eu acho que você até pela reação do Pedro na segunda-feira, quando você poderia ter uma discussão de cisão, de treinador para um lado, grupo para o outro, o grupo não recebe bem a atitude do Pedro, de faltar. O grupo hoje está muito mais preocupado em responder No que campo. aquilo ali passou e responder no campo, seja para a torcida, seja para a opinião pública, seja para quem quer que seja que esteja questionando isso. Eu vejo hoje um ambiente de um Flamengo querendo dar uma resposta. E um Flamengo querendo dar uma resposta, não uma resposta aleatória, um Flamengo que vinha respondendo em campo, ele agora quer responder o ambiente. Então, até brincadeiras à parte com a questão da mística, eu acho que tem um Flamengo querendo se provar. Porque quando a gente começa a avaliar o trabalho de Sampaoli, que ele começa em abril, é recente, é bom que se diga, a gente fala muito que ele poderia estar um pouco mais amadurecido a partir das fases mais agudas, que é mata-mata de Libertadores, começando agora para o Flamengo hoje, é mata-mata de Copa do Brasil, e a sinalização é de que isso pode acontecer. Então, acho que a resposta em campo, que já vinha sendo boa nos últimos pelo menos 2 jogos, muito boas, ela vai acontecer na tentativa de livrar e falar, olha, aquilo ali que aconteceu passou, o ambiente não vai entrar aqui. É dentro do Maracanã, já que a gente tem que decidir fora, a gente vai resolver aqui hoje. Acho que tem muito disso. E o Flamengo, é bom lembrar, que Jorge Sampaoli fala, sempre mais ligado em Copas. E até a torcida do Flamengo, de Copa, de meio de semana, é diferente da torcida de fim de semana, de Campeonato Brasileiro. É uma outra mobilização, inversamente do que acontece com o Botafogo, por exemplo, que ainda está tateando o que vai fazer na Sul-Americana. O Flamengo tem na Libertadores o seu objetivo principal. E agora, para dar a resposta. Eu acho que hoje o cenário, e não é só por achismo, tem uma fragilidade também do outro lado. É muito acima, tecnicamente, Flamengo. Acho que hoje o cenário é de um Flamengo de imposição, um Flamengo de construção de boa vantagem, até para negociar o que vai poder fazer em Assunção. Mas eu penso assim, não sei meu confrade Rafael Marques.
Não, assina embaixo, Pedro. Não tem como esperar diferente do Flamengo essa noite aqui no Maracanã. Por todos esses contornos que você colocou, eu acho que um cenário está muito prévio, estabelecido, e na prática, normalmente, quando o Flamengo é chamado a esse tipo de atitude em jogos de competição de mata-mata, ele dá a resposta que o torcedor espera. Eu tenho 2 pontos importantes que eu acho que cabem discussão em cima deles. Um deles é o lado esquerdo, com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Felipe Luiz e Léo Pereira não jogam hoje, né? Quem não acompanhou a programação mais cedo aqui na ESPN, deu tempo de trazer essa informação dentro do Sport Center. O Flamengo informou que eles estão preservados da partida. O Ayrton Lucas, ele tem uma capacidade de verticalidade, de agressividade pelo lado do campo, que em algum momento pode causar impacto no jogo do Bruno Henrique. O Flamengo invariavelmente pode ter 6 homens na frente. Aí não tem nem espaço geográfico para que eles se posicionem numa linha só. E acho que isso precisa ser bem pensado. Talvez seja o caso do Wesley ficar um pouco mais, talvez seja o caso do Thiago Maia fazer o papel de terceiro zagueiro e o Gerson ser um construtor junto com o Everton Ribeiro, não sei. É uma coisa que precisa ser alinhada e deve ter sido treinada pelo Sampaoli para o jogo de hoje em algum momento ao longo da preparação. E o segundo ponto é a necessidade de poder fazer gol, de ter que fazer gol, de ter que fazer o resultado. Um adversário como o Franco Atirador, ele transfere a você essa responsabilidade. O Flamengo teve alguns problemas aqui esse ano recentemente contra times com linha muito baixa. Garimpou uma virada contra o Atlético Paranaense, teve que jogar um futebol muito competitivo para vencer o Racing, não venceu o América Mineiro, não é o Flamengo do brasileiro, estamos falando sobre o Flamengo de Copas, né? Então, assim, acho que esse ponto pode preocupar. O espaço pode não vir logo de cara. Está entre nós um jogador, um ex-jogador dos mais qualificados, o Zé Elias, que pode falar melhor do que a gente. Chega um momento no campo que o time, em função de um cenário de torcida pressionando, começa às vezes a tentar dar soluções próprias, individualmente falando. Isso muitas vezes fere o que está treinado coletivamente. Se o Flamengo dosar essa energia, essa ansiedade, conseguir ter um entendimento que às vezes o gol pode demorar a sair, mas vai sair, consegue também ter uma grande vantagem essa noite aqui. Tem zap aí, meu filho? Hoje Hoje você casa. acha que um passeio do Flamengo contra o Olímpia? Quando você falou 3-0, eu lembrei, o Rafa, que tem ótima memória, além de um ótimo vocabulário, teve um Flamengo e Olímpia no Newton Santos, que acho que o Flamengo fez 3-0 e o Olímpia empatou 3-3, de forma milagrosa. Isso aí é 2012, né, Guilherme? Mas existiu então, Teve né? o Flamengo e Olímpia recente também em tanto Brasília, tempo, que era mata-mata. foi- Só Foi- lembrei de um jogo que você falou Foi uma 3-0. piaba, né? Então, assim, o Olímpia acho que Vamos merece falar da respeito pela realidade. Os últimos história. 4 jogos. Não. É? História não. A Os história que últimos você está 4 jogos relatando... foi o seguinte. Fala, Rafa, fala. Não, os últimos 4 jogos, 2012, 2 jogos, 3-3 aqui, 3-2 Olímpia lá. E em 2021, no agregado foi 9-2, 5-1 e 4-1 para o Flamengo. Então, assim, e no geral são 16 partidas, com 7 vitórias do Flamengo, 5 empates e 4 vitórias do Olímpia. Essa realidade, a gente estava lá, essa realidade de 2021, aquela Libertadores ainda, retomada, Flamengo vai à final com o Palmeiras, 5-1, 4-1, dialoga muito mais com o momento hoje, que né? pode ser, porque o Flamengo continua mesmo, espinha dorsal, investimento, planejamento, ideia, dialoga muito mais com isso do que aquele... Você está falando de um jogo que teve gol do Botinelli, não foi? A então, entrega foi no Newton Santos. outro Flamengo. Era um Flamengo pré-entrada do Bandeira. Exatamente. Da reorganização. O de financeira. 2013 Não que é dá campeão da Copa do não dá Brasil pra no pegar ano aquilo ali seguinte. pra Então, parâmetro diante hoje, dessa Bubu. atualização, o Bonde da F5 Estela, né? dado pelo Rafa, Bonde da F5 Estela. então, eu vou depois, fechar o hein? 3-0 que você insinuou no começo ali. 3-0. 3-0 não é goleada, é placar clássico, Mas deixa a classificação... fecha já, né? Aí Fecha. Aí, não tem... 3-0, aí dá fechou pra a falar. classificação. Aí, se o Flamengo meter um 3-0 no Botinelli. Olímpia, acabou a brincadeira. Ronaldinho também. Ronaldinho fez um gol naquele jogo. Ronaldinho ali. Era então bonde do Mengão sem freio. Depois deixaram o freio. É porque o Flamengo sofria para passar da fase de grupos da Libertadores, O né? bonde da Estela já é mais ali de 2016. depois, é lá pra frente. O Flamengo sofria para passar de fase de grupos na Libertadores naquela fase. Lembra a eliminação no celular? Time que o ali? Luxemburgo Emelec? montou, né? Time Lembro, de Fox 11, ficou pra Sports ao 12. vivo. Temos mais zap. Vamos lá. Roda aí, meu filho. Fala, Zé Elias. Beleza? Obrigado Aí. pelo abraço aqui. Quem tá falando é Luiz, É o Luiz. aqui de Vitória, Espírito Santo. Grande, Luiz. E o Galo tá na fase ruim, daqui a pouco passa. A fase os times passam por isso. Daqui a pouco. Mas agora Demais, hein, é torcer pro Mengão. Aqui, ó. É Mengão e hoje vai dar nós. Maraca lotado. Espero que o Flamengo faça parte dele. E que essas entrelinhas do Pedro aí não venham atrapalhar e que volte tudo normal, Flamengo. Um grande abraço. Brincadeira. Acho que é Sou Luiz não, meu nome é Georges.
Alô, galera do Aí, ó, F90. tem mais. Cleberley Fernandes falando diretamente de Natal. Aí, do Rio Grande do Norte. Terra coisa boa. maravilhosa. Terra do Sol. Aqui é um sol pra cada um. Abração, William, pra vocês. Sempre assiste o programa na hora do almoço, maravilhoso. Um abraço aos titulares das cadeiras aí, o grande Zé Elias, sou seu fã desde a época do Corinthians. Pedro Ivo Almeida, aquele abraço. Bubu, talismã da nação, você é o cara, hein? Só eu e você acertamos que o Flamengo ia ganhar do Grêmio, hein? 2-0 Aí, pra ó, nós. bingo. Olha só, essa questão do Pedro aí que o pessoal tá falando, vocês não acham que se o Pedro fosse pro jogo hoje, ele poderia contaminar o ambiente? Tá meio desmotivado, meio chateado, e tal. Eu acho que a direção não colocou ele, né, deu essa suspensão para ele já, para ele não contaminar o ambiente, o pessoal poder estar focado no jogo de hoje. O que é que vocês acham, hein? Bubu, 3-0 para nós hoje? Aí, ó. Tamo junto, hein? Fechou. Pronto, fechou. Exatamente. Acabou de falar. Eu falei mentalização. Nação inteira, ó. O cara tava invocando o empate de 2002, agora mete 3x0, vai chegar no campo, vai ser 3x0. E eu preciso falar uma coisa minha, né? Claro, né? Natal está na minha história, no meu coração. Ai. Eu conheci a mãe dos meus filhos em Natal, a mulher da minha vida. Conheci em Natal. É, mulher da sua vida, você tá com ela ainda? Não, mas ela é a mãe dos meus filhos. Mas ela sabe disso? Ô, Samurai, o que você colocou aí nessa água? Se a mulher da vida dele não tá com ela, eu não entendo isso. Não é? É? O que você Também não colocou aí entendi. na... Eu casei com ela. Tivemos dois filhos Colocaram alguma- lindos. A mulher da sua vida. Mas não tá mais com ela. Talvez explique muita coisa, Ô, Bubu. Rafa, me explica. Eu não entendo. Não entendi. Mas é que eu lembrei de Natal. Eu gostaria... Ô, Mulher da Rafa, minha vida, mãe dos me meus filhos. explica Tá com- querendo Aquele meme do Pânico, não entendi o que ele falou. uma coisinha aí. Como é que é o Ô, nome dela? Rafa, me Lilian. explica com Lilian. palavras Deixa eu poéticas. falar uma coisa pra você. Como funciona isso? O homem tá querendo um revival, viu? O Bueno. Eu não sei. O Eu Bueno. não sei, Zé. Ela mantém o Bueno ainda, a gente separou Foi essa que você conheceu Ai, bom ai, sucesso ai, não, né, ô Bubu? Não, amigão. Só vou pedir, por Se favor, você, ô, Rafa. se você ainda tiver interesse, o homem parece que quer. né? Ô, Rafa, Tá por sofrendo. favor, Rafa, Aí, ó. utilize o seu vocabulário, palavras poéticas, para que eu possa entender isso. Mandar um beijo pra mulher da minha vida. Mas você tá casado? Não, separamos, já faz tempo. Me explique, por favor. Já tá com outro. Rafael Marques entende. Olha, Entende, existem esse coisas, existem muitas coisas entre o céu e a terra que a vã ignorância humana desconhece. Mas o amor é sublime, é divinal, é soberano. Divinal. E se por acaso, em termos carnais, não há hoje algo proximal entre Bubu e esta pessoa a quem ele fez referência, quiçá em outras vidas isto voltará a acontecer. Cara, pelo amor de Só Deus, uma coisa, só pra proximal em termos carnais. Cara, Só pelo uma amor de coisa, Deus. o Rafa vai me compreender agora. Valeu, Rafa. Eu tenho Não, roupa eu pra preciso deixar falar esse isso, programa pelo amor de botar o Deus. Rafa Marques. Rafa, eu conheci a mulher da minha tentei. vida em Natal, mas ela era de bom sucesso. Foi um bom sucesso que nós começamos Então, é isso que eu a namorar. perguntei. Então, Mas essa relação não teve sucesso. né? Isso. Daí que vem a paixão pelo rubro negro. Rafa, agora só pra terminar essa sessão Oi, Caso de Pedro. Família. Cara, que coisa mais só nesse encontros, programa não sei o mesmo, quê. né? Que faz parênteses enorme. Eu não vou contar pra vocês onde eu conheci Rafael Marques, é melhor. Foi Natal bom também? sucesso. Não, Não, vamos seguir com a melhor pauta. não. O Tijuca Vamos é seguir com a melhor não. pauta. Vamos seguir Tem com a muita pauta. coisa para discutir. Ô, Rafa, depois do carnal proximal, me fala aí sobre o... Maravilhoso, o vocabulário dele é um absurdo. Eu me sinto burro perto do Rafael Marques. Todos nós nos sentimos. Não, e Pelo sabe o amor que de eu Deus, aprendi? que No isso, fim das isso, contas, balança a cabeça. Exatamente, você faz que concorda É e tal. isso, Você, pô, de porra. onde ele tirou essa palavra? Mas tudo bem, vamos concordar. Proximal. porque É uma sumida. É proximal. Proximal é brincadeira. Proximal é espetacular. Ô, Rafa, primeiro Eu obrigado aprendi, por agregar, aprendi por muito agregar jovem lá em Bom conteúdo. Sucesso, que quando você não sabe uma coisa, ao menos fala com ênfase, porque você pode ser convincente. É isso. É Diga, isso. William. Errar Obrigado com pelo convicção. conteúdo, por agregar, nossa, tamanho valor esse programa aqui, principalmente no português, que a gente tem errado pra caramba aqui. Ô, Rafa, fala uma coisa pra você. Você concorda ali com o nosso fã de esportes, que tava lá em Natal, né? Que tá lá em Natal, falando que, se o Pedro fosse escalado hoje, talvez fosse ruim pro clima e tal. O que você acha disso, hein? Para a gente poder falar sobre isso com propriedade, seria preciso apurar profundamente se havia, da parte do grupo, alguma resistência ao Pedro no jogo de hoje. Conceitualmente,
Eu tendo que concordar com o que disse ontem, que o Fábio Luciano, no mesmo espaço, no F90, que você tirar o Pedro do jogo, você punir o time. Vejam, como é um padrão, e aconteceu com o Gabigol, aconteceu com o Marinho, deveria acontecer hoje com o Pedro também. Não dá para você ter decisões diferentes para o mesmo diagnóstico, que é um ato de indisciplina que ele cometeu 2. Se negou a aquecer e faltou o treino de segunda-feira. Então o Flamengo manteve uma coerência, isso aí não há discussão. Agora, como diria Kleber Leite, grande Kleber que eu sempre cito aqui, não o Kleber dirigente, o Kleber é profissional de comunicação, né, um grande nome do rádio do Rio de Janeiro, do Brasil. O Kleber dizia o seguinte: eu tenho um sentimento, e eu posso utilizar essa licença poética que ele vai permitir, eu tenho um sentimento que essa decisão tomada especificamente em relação ao Pedro, além dela ser coerente, ela fala muito com alguma coisa alinhada com as lideranças do elenco. Pedro Ivo falou há pouco aí, os jogadores não gostaram do que o Pedro fez. Então, a presença dele no jogo de hoje poderia causar, sim, algum tipo de impacto interno. Então, é mais prudente que ele não participe da partida contra o Olímpia. E só para pegar carona no que você fala, indo um pouco além, vai além de sentimento. Quando o Flamengo estica um pouco a corda de tomar a decisão, arrastar, o episódio se dá no sábado, né, na madrugada de sábado para domingo, e ele só confirma, de fato, assina a punição na quarta-feira, véspera do jogo. Tem também, e você sabe disso, o Zé viveu futebol, Bueno há muito tempo, o William, você vai acompanhando, você vai monitorando reações. E a diretoria do Flamengo, obviamente, ela monitora reações. Ela monitora reações quando ela dá publicidade à suspensão do Marinho, quando ela não dá publicidade à suspensão do Gabriel, quando ela não dá publicidade à suspensão do Pedro, mas ela sabe como fazer a informação circular que o Pedro está suspenso e multado. E o entendimento dentro do clube a recepção não seria boa. O ambiente, e aí não é o campo, o ambiente estaria comprometido por um mata-mata. O ambiente de torcida, de Maracanã. E o ambiente interno poderia sofrer um impacto. Porque sim, e aí repetindo, as lideranças do grupo não gostaram da atitude de Pedro. E antes de qualquer debate, é bom frisar, o Pedro hoje é reserva na formação ideal do Sampaoli. Então, ele não estaria em campo. Você teria a possibilidade de mais algum incômodo, porque o jogador no banco, naturalmente, e é normal, é natural, ele tem esse direito, ele está incomodado. Você teria uma recepção que seria um grande ponto de interrogação, parte da torcida poderia aplaudir, apoiar, parte enorme poderia vaiar, pegar no pé e desestabilizar grupo, ambiente de jogo, começar a trocar um apoio ali por uma vaia. Você teria um ponto de interrogação de grupo, então isso tudo entrou no pacote, Rafa. É claro que tem ali uma coerência, punir o Marinho, punir o Gabigol, vamos punir o Pedro. Mas a diretoria também sabe o momento de punir, onde punir, qual jogo punir. Então, assim, tudo isso entra no pacote. Eu acho que tudo isso foi observado, porque vai muito além de uma matemática, de uma coisa exata, pura e simples. Errou, puniu, segue. Tem também o caso a caso. O Pedro era quase que uma unanimidade no domingo, quando ele falta ao treino na segunda-feira. Ele não é mais unanimidade, nem em elenco, nem em torcida. Na terça-feira, o caso, não consegue ficar arrefecido. Tem uma especulação de Pedro contratando advogado, Pedro querendo consultar, Pedro querendo saber se tinha caminho para sair, não tinha caminho para sair. Então, assim, tudo isso entra no pacote. Então, você tira o risco do ambiente. Não digo nem o risco em campo, mas o risco do ambiente, que seria a presença do Pedro hoje. Vamos lá, galera. Só quero falar uma coisa aqui. Tomara que o Flamengo vença hoje pra gente encerrar este assunto do Pedro de uma vez por todas, cara. Não aguento mais este assunto. Pelo amor de Deus. Isso atrapalha o ambiente, atrapalha o nosso Flamengo, certo? Concorda comigo? Então é isso aí, galera. Tomara que o Mengão vença hoje. E o meu palpite é 3-0. Ó, a escalação que está na tela é a provável escalação. Com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Cara, que timaço, né? É uma seleção, né, galera? Esse time do Flamengo é muito bom, né? Bem, galera, a expectativa é boa, a expectativa é alta. O time do Olímpia, ele não vence há 5 jogos. O time do Olímpia tem 5 desfalques. O time do Olímpia tem técnico novo, o Arce. O time do Olímpia perdeu para o Flamengo em 2021 por 5-1 e também 4-1, placar agregado 9-2. O time do Olímpia é o vice-lanterna na competição do Paraguai, ou seja, o Flamengo é muito favorito, cara. O Flamengo tem tudo hoje na mão para fazer um bom placar e levar lá para o Paraguai semana que vem um bom resultado e se garantir na próxima fase da Libertadores da América, se garantir nas quartas de final.
Estou bem otimista. Eu sempre sou otimista, né? Quando o assunto é Flamengo, eu sempre estou bem otimista. Tomara que dê tudo certo pra nós. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!